Oi gente, boa noite. A gente teve essa ideia de fazer um vídeo para poder apresentar o mais completo possível o trabalho para vocês. O Ultra ele veio pra gente já nas férias, com uma apresentação um tanto diferente do que realmente aconteceu. A primeira proposta a ser passada foi da professora Morgana, com as marcas. O tema sorteado para o nosso grupo foi produtos industrializados. E logo depois foi a professora Regina Mélio que passou um livro do Édipo, onde a gente devia incluir um oráculo no nosso trabalho. Logo depois veio a Celina com a proposta dos materiais que a gente devia usar, que seria uma coisa obrigatória. Cada grupo ganhou seu material. O nosso grupo ficou com as fitas, então a gente teve que fazer uma junção numa instalação com esses 3 itens. Foi uma proposta muito difícil. No começo a gente estava um pouco confuso, porque foram muitas ideias, teve muitas coisas ao mesmo tempo, e as ideias foram passadas separadamente, então nós tivemos que juntar tudo numa instalação, mas ficou muito bom. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Confira o nosso trabalho. O nosso processo de criação, depois das ideias do trabalho ter sido passadas pra gente, né? A gente começou a pensar aonde a gente estaria colocando a nossa instalação, então a gente foi até o lugar onde a gente teria para poder expor, a gente tirou algumas medidas, pensou mais ou menos o que a gente poderia estar colocando no espaço, que conseguisse amarrar as ideias e apresentar uma instalação que fosse interativa. Então a gente começou daí a pensar no que a gente colocaria no trabalho. E aí surgiu as ideias de, amarrando com a história do Édipo Rei, a gente está colocando 2 caminhos que chegassem ao mesmo final, né? Que a história de Édipo Rei, ele tenta sair da profecia que é colocada para ele, mas ele acaba caindo no mesmo caminho, né? Chegando no mesmo final. E esse mesmo final nosso seria a morte, que é o único final em comum que todos nós sabemos que teremos um dia. Então a gente tentou amarrar essas histórias, então a gente começou a pegar elementos, né, de como é que a gente construiria caminhos, como é que a gente daria essa ideia da morte, então veio a ideia do caixão. E o que colocar nesse caixão, porque a gente precisava colocar um oráculo dentro da nossa história. Então o oráculo entrou como a forma do espelho. Então, ao olhar dentro do caixão, a pessoa vai ter um espelho e ela vai olhar para si mesmo. Então, olhar para dentro de si também, né? Se ver no caixão. Pensar um pouquinho também no que vem depois da morte. Né? Se esse é realmente o ponto final e o que você vai... qual caminho você vai seguir até lá. Né, que são várias opções, vários caminhos. Atendendo dentro da proposta, né, a ideia das manchas, o nosso tema era produtos industrializados. Então a gente fez as marcas que vão estar preenchendo o teto da nossa instalação e as fitas, que eram o material proposto pela segunda parte do trabalho, que vão estar orientando também, vão estar cerceando o caminho até os 2 caminhos até a chegada no final, que seria o caixão. A partir da ideia inicial que nós tivemos, que foi a ideia de ter 2 caminhos levando para um lugar só. E daí nós tivemos a ideia de no final ter um caixão, que tanto faz um caminho ou outro que você escolher, sempre levar no mesmo lugar. E é para lá aqui onde todos nós vamos. E dentro do caixão há um espelho. Quando você seguiu um caminho ou o outro, você vai se olhar. Então cada um vai se ver e se entender de qualquer jeito. A primeira etapa do processo de produção foi feito os cortes das fitas coloridas. Foram adquiridos 29 rolos de fita de várias espessuras para que fosse utilizado no teto. Foi comprado também 16 metros de TNT para que fosse feitas as marcas, né, dos produtos industrializados. Foi também projetado o desenho do caixão em papelão
recortado, pintado, e agora falta só verificar a questão do espelho que vai ficar no fundo, como que vai ser organizado isso. Para a finalização do trabalho, nós resolvemos juntar todos os tópicos para chegar no resultado final, né? E esse resultado seria justamente o autoconhecimento de si mesmo. Clima sinistra é a nossa, a sua tristeza me importa. Peroba bate na madeira, o além pra mim é brincadeira. Todo mundo sabe, mas não a hora. Fique tranquila, a sua vez já chega. Todo mundo sabe, mas ignora. Devagarinho a sua morte vai chegar.